aliviar a minha dor. Aos pés da cruz, deixo tudo que passou. Reescreva minha história e vem me curar. Amém, queridos? Muito bom dia, graça e paz a todos. Quantos estão felizes aí? Levanta a tua mão bem alto, espanta o frio. Isso. Diz assim pro frio: frio, dá um tempo. Fala aí. Rapaz do céu, estava esquentando e agora o frio voltou. Um vento impetuoso. Quantos gostam do frio aí? Levanta a mão. Ó, tem uns corajosos aí. O gaúcho não tem muito o que falar que não gosta do frio, né? Não podemos falar porque não escapamos dele, né? Mas é bom, é bênção. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra hoje que eu considero importante demais para nós. Toda palavra, ela tem uma importância, mas ela é muito importante, porque ela traz para nós alguns esclarecimentos importantes para o nosso dia a dia, para não ficarmos, às vezes, sem base, né, no que vivemos e por que vivemos, por que fazemos. Então, hoje eu quero falar sobre identidade espiritual, né, e a importância de reconhecermos a nossa identidade espiritual. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 11. Eu na quarta-feira falei que ia dar um spoiler sobre o assunto, falei um pouquinho ali, mas hoje eu quero terminar essa palavra para abençoar a tua vida. Diz assim o texto, capítulo 19 do livro de Atos, no verso 11, diz assim, eu vou ler os dois e depois no decorrer da palavra eu vou até o 16. E Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários. O 12 diz que de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes e aos que estavam enfermos, e a enfermidade os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, orar e render graças ao Senhor nessa manhã, e pedir, meu Pai, edifica-nos por meio da tua palavra. Abra os nossos ouvidos para que possamos ser edificados aqui. Quem pode, Senhor, e que deve se voltar para ti, somos nós. Não é o Senhor que se volta para nós, é nós que nos voltamos para ti. O Senhor nunca nos deixou. Por isso fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero começar dizendo aqui nesse texto sobre algo que acontece muito. Eu mexo muito em duas coisas na minha vida. Eu mexo muito com a política humana e mexo muito com a cultura. Na minha vida, desde quando eu sou criança, eu mexo com isso por conta da minha família, da minha mãe e do viés que a minha família sempre seguiu e deixou o legado. E quando tu mexe com a cultura, ou quando tu trabalha com a cultura humana e com a cultura brasileira, a gente encontra algumas contradições, e elas podem ser encontradas no altar, elas podem ser encontradas nos auditórios, elas podem ser encontradas nos lugares de autoridade, elas podem ser encontradas em tantos lugares, e a gente acaba se perdendo. E para isso existe um caminho chamado o caminho de remissão. Para isso existe um caminho chamado o caminho de se voltar para Deus, que nos criou e que tem uma direção que ela transcende a cultura de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer cidade. E essa cultura que eu quero falar é a cultura do reino, é a cultura de quem vive no Espírito. O texto inicia dizendo que o lenço de Paulo, o lenço que Paulo talvez suava o nariz, talvez Paulo limpava o rosto do seu suor, era levado para curar pessoas. O texto diz no versículo 12, que o avental de Paulo era levado e ao tocar em pessoas, espíritos malignos saíam. Isso é feitiço, pastor? Não, está na Bíblia. Paulo fez isso, o apóstolo Paulo, o famoso apóstolo Paulo. Eu pergunto para vocês aqui, quem pode fazer essas coisas senão alguém que tem uma identidade espiritual reconhecida no mundo
dos espíritos ou do espírito? Quem pode com um lenço, ou quem pode pegar esse lenço aqui e dizer assim aqui na igreja: hoje você vai pegar esse lenço e você vai levar e vai ser curado? Hoje o Brasil, por conta de algumas conspirações ou acusações, quando a igreja ela abre uma campanha de oração, quando a igreja abre um movimento de milagre, a igreja geralmente é acusada. E hoje tem uma turma que acusa a igreja, que não conhece e que não vive na vida do Espírito, porque se vivesse não falaria. Porque se o apóstolo Paulo, que foi um homem que chegou a dizer que ele era o menor e que ele foi quem perseguiu os cristãos e que ele não era merecedor de viver o que ele estava vivendo, o lenço que ele usava curava, o avental dele repelia demônios. Preste atenção nisso. Só que para isso, para viver isso, precisa-se ter uma identidade espiritual reconhecida. Não é para qualquer um. Por isso que algumas pessoas vão se esconder atrás de conversas, atrás de teses, textos sem contexto, vão entrar na Bíblia para tentar sustentar algo, assim como eu posso sustentar na Bíblia que Paulo, o lenço de Paulo curava, está escrito aqui, acabei de ler, lê na sua Bíblia aí, não confie em mim, lê na sua Bíblia aí. Eu posso também afirmar que eu, sendo um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, eu vou tocar em alguém, ou o meu suor vai tocar em alguém, esse alguém vai ser curado. Mas o que me impede de fazer isso, ou que nos impede de fazer isso? A nossa cultura. Porque a nossa cultura, ela é uma cultura de muitas vezes de homens sem caráter. A Bíblia chama o homem para ter um caráter ilibado, mas às vezes o homem cristão não tem um caráter ilibado. Então a gente faz o quê? Generaliza. E aí a gente cria o quê? Outros movimentos. Vamos criar um outro movimento. Igreja na rua, igreja não sei aonde, igreja aqui, igreja acolá. E a gente passa a fazer isso, gente. Olha que interessante. E ser contrário à Bíblia. Olha que interessante isso aqui. Vou ler o verso 13, diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus que Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Olha só a falta de identidade espiritual aqui. Aqui esses homens, eles têm alguma intimidade com Deus aqui? Eles são reconhecidos no mundo do Espírito? Eles estão falando assim: em nome de Jesus que Paulo prega, eu mando vocês sair. Muitos conhecem o texto, os demônios não saíram. Mas ele falou em nome de Jesus que Paulo prega. A questão da identidade espiritual é em nome de Jesus. Por quê? Em nome de Jesus, porque eu tenho Jesus na minha vida. Só que esses caras que não tinham identidade espiritual, esses ambulantes judeus, e olha que interessante, eles eram filhos de crente, vocês vão ver mais para frente. Eles falaram em nome de Jesus que Paulo prega, eu mando que vocês saiam. Os espíritos malignos falaram: não vão sair. Ó, Jesus eu sei quem é, Paulo também, mas vocês quem são? Os caras, o diabo enfrentou eles e disse: não, Jesus eu sei, rapaz, eu estava lá, eu fui expulso e ele veio para me dar um corretivo. Agora vocês, quem vocês são? Quem são vocês? Os espíritos falaram para esses judeus: escute, quando tu não tem, ou quando eu não tenho intimidade com Deus, que eu não tenho uma vida espiritual com Deus, eu vou confundir muito fácil o que é verdadeiro do que é de caráter duvidoso. E viver em espírito, gente, ou no espírito, nós precisamos conhecer em primeiro lugar a Bíblia. E olha que interessante isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa é uma história legal de se ouvir. Eu vou pegar um recipiente com água e vou pegar uma peneira e vou chamar alguém aqui e falar: ó, enche essa peneira para mim. E eu quero, se tu manter ela cheia, R$1 milhão. Aí vem muita gente, né? Só 1 milhão, falou em milhão, falou em ser milionário, vamos lá. Aí tu pega aquela peneira e mergulha na água, e ela faz o quê?
Se esvazia, né? Daí você, não, pastor, mas não tem jeito. Aí eu digo para ti assim, calma, não fica nervoso nem afoito. Aí eu digo para ti assim, não, mas eu consigo fazer isso. Aí você vai falar, mas então o senhor é mágico, então o senhor é feiticeiro, então o senhor é o quê? Não tem como, ó, pá, esvaziou. Não, tem que manter ela cheia, 1 milhão. Aí eu pego e mostro para ti que eu consigo fazer. Uau! O cara do milagre. É ou não é verdade? Mas como que eu consigo manter essa peneira cheia? E aí eu quero te mostrar o propósito. Eu mergulho ela e deixo ela mergulhada. Como que você vai viver no Espírito? Se você permanecer mergulhado no Espírito. Não tem jeito. Não tem jeito. Hoje eu sou completamente contra a conversa de que eu vou orar pela tua vida financeira, eu vou orar pela tua vida espiritual, eu vou orar pela tua vida conjugal. Não, meu irmão, tu tem uma vida só, pelo amor de Deus. Tu não é gato. Pelo amor de Deus, você tem uma vida só. E se essa vida está mergulhada no Espírito, você tem autoridade no mundo do Espírito. Amém? E você ordena e os espíritos malignos saem. Sabe, a trava sai. Paulo, com as suas roupas, queridos, ele botava os demônios para correr. E apareceu esses homens sem identidade espiritual. Queridos, isso é incoerência. Nós não somos assim, nós somos um povo coerente. Nós falamos do que nós cremos, nós falamos do que nós vivemos, nós falamos do que nós estudamos. Nós não somos incoerentes. A Bíblia aqui no Brasil não é proibida, a Bíblia está à disposição de todo mundo. Você acha a Bíblia até no lixo. Sabia disso? Esse dia eu fui fazer uma fiscalização, achei uma Bíblia no lixo. Falei, olha aí, botaram a Bíblia no lixo, os bichos são doidos, rapaz. E estava até direitinho a Bíblia. Não era uma Bíblia velha, rasgada. Entende, gente? O viver no Espírito necessita que eu e você estejamos mergulhados no estudo da palavra, no jejum, na oração. Gente, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de brincar. Não dá mais tempo de brincar de ser cristão. Essa incoerência, gente, levou esses homens, esses exorcistas, que não tinham identidade reconhecida no mundo espiritual, a usar o nome de Paulo. Falar no nome de Jesus que Paulo prega, sai, e os demônios cagaram ele a laço. Que sai, meu irmão. Então assim, entenda isso aqui que eu quero falar. Agora, se você conhece e reconhece a sua identidade espiritual, você precisa compreender, basta você compreender que o sangue do Cordeiro é suficiente para limpar, para lavar, para remir os seus pecados e te fazer permanecer mergulhado. Viver em espírito é buscar, queridos, no Senhor essa autoridade. Portanto, olhe para mim, qualquer coisa que você pronunciar, o mundo espiritual faz transcender. Então você não precisa usar de algo, ou usar de atacar algo, ou alguém, ou algo que alguém está fazendo, para dizer que você é maior ou melhor. Não, você precisa ser espiritual e viver em espírito. Já disse, viver em espírito é estar mergulhado na presença de Deus. Mergulhar na presença de Deus é se aproximar dele por meio da sua palavra. Olhe para mim, quando você ora, quando nós cristãos oramos, nós não temos palavras de maldição. As nossas palavras, quando nós oramos, são boas palavras. Então olhe para mim aqui, quando você ora e a sua palavra de oração está transcendendo, ela está alcançando um nível espiritual, porque você vive no Espírito, você traz do céu para a terra as bênçãos de Deus. E quando você faz isso, o livro de Mateus fala que você ligou na terra, está ligado no céu, agora usufrua. Usufrua. Ei, faça com que isso seja real nas tuas mãos, na tua vida. Muitas vezes, gente, nós nos omitimos e não alcançamos e não cumprimos o plano de Deus para as nossas vidas, porque estamos fora, vivemos no terreno. E viver só nesse mundo terreno, quantos querem concordar comigo que é muito difícil? É muito difícil, nós somos resistidos todo dia. Todo dia nós somos resistidos. Escute isso aqui.
Se você está ouvindo a palavra de Deus e você está orando, olhe para mim aqui, Deus está assistindo a taça da sua oração se encher. Deus está vendo a taça da oração se encher, Ele está vendo as tuas lágrimas sendo derramadas, e Ele vai te atender. Agora, o que acontece com quem não ora, não tem identidade espiritual, não tem intimidade com Deus? Você vem na igreja no automático, você frequenta uma igreja e não se sente pertencer a ela, você vive atrás de vento de doutrina, vento de não sei o que, vento de que agora é os adoradores não sei da onde, agora é os... Gente, esses caras não edificam nada. Pode observar o cara que ele é o adorador independente, procura ver o que ele edificou, nada. Ele fala, ele tem até uma certa inteligência, um certo conhecimento, ele até fala uns versículos bíblicos, ele até decora, mas quando você fala assim, qual a ligação desse texto com esse, qual a ligação desse livro com esse, não sabe. Qual que é a ligação aqui do Isaías com o João? Não, João, é porque Deus amou o mundo e tal. Não, estou perguntando a ligação do profeta Isaías com João aqui. Qual a ligação de João aqui com o livro da Revelação? Não sabe. Mas sabe o que? Eu sou mais adorador que vocês. Eu adoro diferente. A minha adoração é melhor que a sua. Escute esses homens que não tinham identidade espiritual, que abordaram o Espírito, tentaram usar o nome de Jesus ali, de uma forma errada, e o nome de Paulo. Mas olha que interessante, esses homens têm um sentimento parecido com o brasileiro. O brasileiro muitas vezes ele age assim, poxa, mas que nem Gideão, lembra de Gideão? Eu sou tão miserável, da minha família é miserável, e da minha família eu sou o mais miserável. Eu sou o mais, coitadinho de Jesus. O que Deus falou para ele? Gideão, é contigo. Bora, Gideão. Eu sou o mais miserável. Não, Gideão, é tu que vai pelear e vai vencer. E olha o que Deus faz com Gideão. Bota Gideão escolher quem vai beber água de pé e quem vai beber água de joelho. E aí, Gideão, desafia os caras. Vamos para o lagar. E aí, bota no lago. Quem que vai tomar água de joelho está fora. Imagina, Deus está te forjando, meu irmão. Sabe por que Deus está te forjando em algumas coisas e te levando para um estreito, principalmente aqui na igreja que tem a liderança de célula? Se o teu líder não está no DI te dando uma direção, o teu líder também está sem direção, mas eu espero que ele esteja te dando uma direção. Quando ele te dá essa direção, é Deus te alinhando com o propósito, é Deus te alinhando para cumprir o plano. Agora, você tem direito de dizer, não, eu sou filho do profeta. Eu sou filho dos profetas, meu irmão. Essa é a tua direção, eu não quero cumprir ela, porque eu não obedeço a homens, eu obedeço a Jesus. Tá bom, eu respeito quem obedece a Jesus. Os caras aqui estavam obedecendo Jesus, eles eram filho do sumo sacerdote. Ele fala, eu sou filho do sumo sacerdote, rapaz. Meu pai que entra lá para adorar, e ele que bota o sininho na perna e entra e volta. Está brincando comigo? Quem entende de Bíblia está entendendo o que eu estou falando. Quem lê a Bíblia, quem não entende, não lê, está comendo borboleta. Então, escuta o que eu quero falar para você. Esse sangue que justificou Paulo é o mesmo que justifica você. Amém ou não amém? O sangue que justificou Paulo, que curava com lenço, com avental, expelia demônio, não é o mesmo sangue que justifica a igreja? Então, qual é a diferença? É estar mergulhado no Espírito. Paulo era um homem mergulhado no Espírito. Escuta, Paulo, olha só, quando ele abria a boca, o diabo botava para correr. Os caras falaram, não, no nome do Paulo, nós vamos repreender. E o diabo falou para ele, eu conheço Paulo, campeão. Jesus, eu sei quem é. Agora vocês, quem vocês são? A falta de identidade espiritual te reprova. E quando você tenta reagir, parece... Observa comigo isso aí, quando você está muito tempo longe de Deus, mesmo indo na igreja no automático, já viu quando vem um problema muito grande, quando você vai orar, parece que vem um troço assim e te aperta? É ou não é verdade?
Pode acreditar, meu irmão, isso é o mundo espiritual reagindo, falando: quem tu pensa que tu é, rapaz? Tu não ora, agora tu quer orar, eu vou te prensar. E ele vai te resistir com mais força ainda. Por quê? Porque ele tem legalidade. Ele vê, o diabo, ele é espírito, e ele vai observar a tua vida. Quer ver? Quando um demônio manifesta na igreja: eu te odeio, eu quero te matar, ele fala para o pastor. Ainda bem, né, gente? Imagina se ele falasse: oi, amigo, né? Ainda bem que ele fala: vou te matar, desgraçado. Porque se ele falar: oi, amigo, misericórdia, aí o pastor vai ter que meter o pé, vai ter que ir embora. Por que isso acontece, gente? Porque o mundo do espírito, ele reconhece pessoas que são espirituais. Amém ou não amém? Então não adianta nós vivermos como cristão sem a identidade espiritual. Você tendo uma identidade espiritual, você vai orar e vai cair demônio e sair demônio para todo lado. Quando você abrir a boca e começar a orar, os demônios saem correndo daqui, cai para cá, sai para lá. Os demônios viram suicida diante da sua oração. Eles te matam. É sério, gente, é sério. É sério isso. Eu quero ler o verso 14, que diz assim: e os que faziam isso eram 7 filhos de Seva. Rapaz, os caras eram filhos do sumo sacerdote. E agora, gente, ei, pastor, eu sou filho de crente, minha mãe era assembleana, eu era o mais endemoniado do bairro onde eu morava. O que tu acha? Minha mãe era assembleana, rapaz, diaconisa da Assembleia de Deus, sapatinho de fogo. Minha mãe orava dentro de casa, era xalabaia para cá, para lá, era um terror na minha casa. Era fogo e gritaria e o pau pegando, quebrando na cabeça do diabo. E eu era o mais endemoniado do bairro que eu morava. Olha para mim, esses caras que não tinham identidade espiritual, eu me identifico com eles, que eu também não tinha. Eles eram filhos de Seva. Esse judeu, eles eram judeu, e esse cara, pai deles, era o principal, era um dos principais sacerdotes. Mas o espírito maligno respondeu para eles, olha o que diz o verso seguinte, o 15: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O espírito maligno está dizendo para eles, para os filhos do sumo sacerdote. Gente, eu quero que vocês entendam aqui, o pai dos caras era o sumo sacerdote. Sabe quem era o sumo sacerdote? Era o cara que botava o sininho e entrava no átrio, no santo dos santos, para falar com Deus e trazer a resposta para o povo. Porque antes de Cristo, quem trazia a resposta para o povo era o sumo sacerdote. Hoje nós temos o sumo sacerdote verdadeiro, que está acima de qualquer sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, que intercede por nós à direita de Deus. Mas olha que interessante, esses caras que são filhos do sumo sacerdote, eles não, olha só como eles não têm identidade espiritual. Eles estão caindo na conversa de Paulo. Judeu não acredita em Jesus. Aqui nessa época, judeu não crê em Jesus. Para ver que esses caras não têm identidade espiritual, e muito crente hoje vive dessa maneira, que eles caíram na conversa de Paulo. Para ele, Paulo era um romano que perseguiu a igreja. Os judeus nessa época não acreditavam, para eles Jesus era somente um profeta. E eles estão caindo na conversa de Paulo. Para um pouquinho, estão usando o nome de Paulo. Parece ou não parece com alguns crentes que quando o sapato aperta usa o nome de Jesus? Está amarrado. Não amarra, irmão. Como assim? Não amarra, irmão, é tua consequência. Parece ou não parece que esses caras estão que nem hoje? Dá uma olhadinha para você, não olha para o lado, para o irmão não desconfiar. Não olha. Se tu olhar, o irmão vai desconfiar, acha que você está falando dele. Você vai ficar, é preconceito, é discriminação. Faz isso. Você está na igreja, né, irmão? Pelo amor de Deus, olha para mim aqui, olha para mim, olha só para mim, olha para minha mão. Tem ou não tem crente que nem os filhos de Seva? Tem ou não tem? Vem alguém aqui, vem aqui, Jojo. Vem aqui, Jojo. Fala assim para mim, pastor, estou tendo dificuldade espiritual, eu acho que eu estou endemoniado. Umas dificuldades para ver, estou endemoniado, Jezabéis, assim, misericórdia, o passado, bombagira.
Não, deixa eu te falar, Jojo, você é um cara, gente boa. Você está dizimando na igreja? Então, ô pastor, estou dizimando, seu dízimo é bom. Fala, ô Luiz, vem aqui. Você vai pegar esse jovem aqui e vai levar ele para conversar com ele, porque ele está com problema espiritual. E eu acho que tu é o cara certo para repelir esses demônios. Vai lá com o Luiz. Isso. Esses são os crentes de hoje, meu irmão. Ele veio de expulsar o demônio, ele chama alguém que ele acha que tem autoridade. Mas é só ele ter vida com Deus e os demônios não se aproximam dele. Entendeu? É só o cara ter vida com Deus e os demônios botam para correr. Não, o cara precisa que alguém faça isso por ele. Por quê? Porque ele não tem vida espiritual. Queridos, escuta isso aqui, não caia no conto. Não caia no conto desses desigrejados. Não caia no conto desses adoradores cadochantes, chequinoso. Sabe, esses quarta pessoa da Trindade. Não caia nesse conto, gente. Tem muita gente caindo nisso. E esses caras estão que nem os filhos de Seva. Eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a igreja brasileira, mas eles não somam, eles não edificam, eles não curam, eles não restabelecem, eles não restauram famílias. Eles querem ser cadochante. E show. Caramba, saiu dali, meu velho. A vida do cara é rasa. É rasa. Pelo amor de Deus, esses caras eram filho do sumo sacerdote, meu irmão. Eu estou falando de algo que a Bíblia está dizendo para nós. Nós precisamos ter uma identidade espiritual em Cristo Jesus. Nós somos de Cristo, portanto estamos em Cristo, portanto cumprimos a vontade de Deus. Nós não podemos, gente, ficar atrás de vento, de gente que não edifica, de gente que, cara, deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Para manter uma igreja, precisa de muita força, além do que você pode imaginar. Para manter um ministério nesse país, aonde todo mundo tem voz, todo mundo fala, mas ninguém sabe de nada, é muito difícil. Sabe, tu ficar às vezes calado diante de gente estúpida, me perdoe a palavra, mas diante de gente que fala do que está vendo os outros falar. Nós não somos assim, nós somos o povo de Deus, nós somos pessoas que falamos do que nós cremos, do que nós estudamos, do que nós lemos, do que é promessa para nós. E nós precisamos entender que hoje há um movimento de influenciadores tentando influenciar você com o que é maligno, com narrativas, com coisas construídas, sabe, com coisas construídas no altar da ostentação. E você está olhando para isso e deixando de se relacionar com Deus e viver em espírito e em verdade. Sabe, esses homens, a Bíblia diz que eles levaram uma surra. Querido, você quer levar uma surra do Satanás? Olha o que diz o verso 16: saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Eles levaram uma surra do diabo, saíram pelado rua fora, envergonhando o sumo sacerdote, o pai deles, porque não tinham identidade espiritual. Entenda isso aqui, querido. Quando nós olhamos aqui, o texto está falando no singular. O espírito maligno deu uma surra neles. Mas era um só, pastor, era um só. Agora você, cristão mergulhado no espírito, quando você dá um espirro, o diabo salta fora. Entendeu? Porque o Satanás, pá, e ele vaza. Olha, o homem, esse aí não dá para meter com ele. Agora tem cristão, queridos, que ele pensa assim: não, eu não tenho condições. Como que não tem condições se Jesus te lavou e te remiu com o sangue dele? É só você crer que esse sangue é suficiente e você viver uma vida com Deus. Sabe que um dia alguém falou assim para mim, eu fiquei muito chateado. Falou assim: tu vê essas orações todo dia, repete. Eu falei: então o que o irmão faz então? O irmão acha que a oração é repetida e que a oração de hoje
ela vale eternamente. Gente, cuidado, nós estamos vivendo aqui na terra, nós não estamos no céu. Quem está aqui com o corpo glorificado aqui? Cadê os irmãos cadochantes, chequinosos? Tem algum aqui? Eu sei que tem uns por aí soltos aí, eles não gostam de mim, mas tá bom, eu amo eles. Os irmãos cadochantes, que eles são os caras, que não edificam nada, mas eles são os caras. E eu provo que eles não edificam nada. Eu tenho uns 10 aqui na minha mão, que se eu fosse um crente, desses crentes que gosta de ladaia, eu botava o nome deles na internet, falava aqui, ó, esse aqui diz que é cadochante, esse aqui é chequinoso, esse aqui, eu quero ver o que ele construiu. Nada, absolutamente nada. E aí o que ele é? O sistema vem contra mim. Não, irmão, o reino de Deus é tomado por esforço, e quem anda no Espírito tem força. Amém? Quem anda no Espírito tem força contra as trevas. Agora quem está chequinoso, cadochante, eu sou o cara, eu fico triste, irmão. Eu fico chateado. Olha aqui o seguinte, agora eu quero mostrar algo aqui para vocês, maravilhoso, que nos traz também algo, uma demonstração poderosa de viver no Espírito. Quando Isaías teve a visão, aquela visão que ele fala, a quem enviarei, a quem há de ir, né, por nós, tem ou não tem esse texto de Isaías? Isaías fala sobre isso, gente, 720 anos, 750 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante. Mas quando nós vamos indo e lendo a Bíblia, e nós vamos nos aproximando do livro da Revelação, nós começamos a ver o que Isaías falou ecoando na eternidade. Ecoando na eternidade. Lá na frente, quem é o cara que responde a pergunta de Isaías? O apóstolo João. A Bíblia diz que João, quando ele chega no céu, na revelação, ele chega e o ancião de dia, ou o anjo, olha para ele e diz: João, por que você está chorando, João? Não precisa chorar, João. Eis aí o Cordeiro, ele é o único digno de desatar os 7 selos. Ele venceu. João, ele é o leão da tribo de Judá, na expressão do poder. Ele é o Cordeiro, porque se entregou por amor. Aí ele está ali, João está ali, olha que interessante, 150 anos depois de Cristo, ou 120, João está recebendo o quê? A oportunidade de responder o que Isaías clamou. Eis-me aqui, envia-me a mim. O apóstolo João respondendo, gente, Isaías é um profeta, queridos. Esse homem estava ou não estava no Espírito? Esse outro homem, João, estava ou não estava no Espírito? Olha a eternidade. Isso é andar no Espírito, queridos. É você responder, meu Deus, é você responder diante do tribunal de Cristo: eis-me aqui. Eu fui chamado lá em 2022. Eis-me aqui, Senhor. É você responder para Deus quem você é no mundo espiritual. João chega adiante chorando, e a Bíblia diz que o anjo fala para ele: por que está chorando, João? É ele, é o Cordeiro. Mas João esperava ver ele na figura do Cordeiro. João está vendo o leão, e aí o anjo diz para ele, o ancião diz: João, é o leão da tribo de Judá, é a expressão do poder. João, é o Cordeiro, porque se entregou por amor. E João entende e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso, gente. Andar no Espírito é cumprir o plano de Deus. Sabe por quê? Levanta a sua mão direita assim. Vou te dar uma boa notícia: você é o propósito de Deus. Pastor, eu estou todo errado porque você quer. Não é verdade? Eu estou todo errado, pastor, mas é porque tu quer. Se tu falar com Deus hoje, agora aí na tua cadeira, falar: Senhor, hoje eu quero mudar minha vida, eu quero cumprir o teu plano, porque eu descobri agora que eu sou o propósito. Deu, pronto, vai seguir e vai cumprir. É porque a gente quer viver errado, não é Deus que quer. Entenda isso aqui. Quando você reconhece a Jesus na sua vida, os demônios te reconhecem. Lembra de Gadara? 2.000 demônios.
Jesus, o que eu tenho contigo? O que o Senhor veio fazer, Jesus? Ele só faltou falar que nem o cego aquele, filho de Davi, tem compaixão de mim. O demônio só faltou falar, tem compaixão de mim, Jesus. Ó, 2.000 demônios reconheceram Jesus. É pouco para ti? Tu tem mais que 2.000 te perseguindo? Fala para ele, em nome do Jesus que eu sirvo, um por um, enfileira, faz a volta, dá a volta na esquina, dá a volta na quadra, todos os demônios, dá a volta na quadra enfileirada agora, um na mão do outro, vaza da minha vida, da minha família. Hoje vocês começam a perder tudo, a tranqueira que vocês trouxeram para a minha família, vocês começam a perder, porque em nome do Jesus que eu sirvo, saiam. Identidade espiritual. Não, o demônio está aqui, ele não quer soltar, eu vou chamar o pastor. Cuidado, tem gente que está chamando o pastor caído. O pastor vai lá na casa dele e dá o show do exorcismo. Olha aqui o que aconteceu com os filhos de Seva. Foram exorcizar, os caras tomaram um laço. Cuidado, tem irmão que te chama para reuniãozinha, que ele quer exorcizar demônio, ele vai tomar um laço, vai chegar a hora que ele vai tomar um laço do diabo e tu vai apanhar junto, se tu tiver enrolado nesse esquema aí, e vai apanhar. Não, mas eu falei em nome de Jesus. Qual Jesus, irmão? O Jesus do pastor da igreja que eu ia, porque agora eu também não vou mais nessa igreja, porque aqui, ó pastor, o senhor fala uma coisa pra gente, mas chegou a hora, eu falei pro demônio sair, ele não saiu, e daí, irmão, o que ele fez? Hoje se avançou em mim. Por quê, irmão? Porque você não tem vida com Deus, e o diabo não respeita quem não tem vida com Deus. Ó, escute isso aqui, isso aqui é muito interessante. Depois disso que eu falei dos demônios de Gadara, nós temos mais um episódio, é Paulo agora trazendo identidade espiritual para nós concluir. Paulo entra a primeira vez em Éfeso, o mesmo Paulo dos caras de Atos, ele entra em Éfeso e ele é correm ele de Éfeso. Aí você conhece todo o assunto ali, a reunião, aí vem as autoridades, aí uma das autoridades, um juiz, um desembargador, sei lá, o presidente do STF lá de Éfeso, chamou Paulo e falou, Paulo, olha aqui, não vai no teatro, eles vão te matar, eles estão tudo nervosos, estão reunidos lá gritando, viva a deusa Diana, será que ele não sabe que a deusa Diana, ela é a deusa dos Efésios? Será que ele não sabe que o que nós criamos aqui, esses deuses que nós estamos esculpindo, é os deuses daqui de Éfeso? Ei, além desse tal de Paulo que está persuadindo as pessoas, falar que os deuses feitos por mãos humanas são deuses falsos, ele vai destruir o templo da deusa Diana. Correram Paulo, a idolatria correu Paulo vazou de Éfeso, só que tem 12 crentes lá, olha para mim aqui, identidade espiritual, 12 crentes lá em Éfeso, que quem pregou para eles foi o João Batista. Quem lembra do João Batista aqui? O João Batista pregou para eles, arrependei-vos, raça de víbora, arrependei-vos, desgraçado, infeliz, filho do cão, arrependei-vos. E eles acreditaram, 12 estavam lá em Éfeso. Aí Paulo entra de novo, dessa vez Paulo entra valendo, aí Paulo entra em Éfeso de novo, aí Paulo entra e encontra com 12 crentes. E vocês, já receberam o Espírito? Não, nós nem sabemos que tem Espírito. Que Espírito, Paulo? Maligno? Misericórdia, Paulo. Está ficando louco, Paulo? Não, vocês já receberam o batismo do Espírito? Não, qual batismo? Nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Então, mas qual o batismo que vocês têm? O de João. Aí Paulo diz assim, não, mas João batizou para o arrependimento, a morte do velho homem, João batizou para arrependimento, mas o Espírito, vocês têm o Espírito? Aqui, ó, olha para mim agora, olha para mim para nós concluir. Paulo foi lá dizer para eles, vocês precisam viver no Espírito. Gente, eles foram batizados pelo João Batista. O João Batista não é o cara que anunciou a vida de Jesus, vem aí o que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e ele vai batizar vocês com fogo e com Espírito. Não foi essa a conversa de João com Jesus? Jesus chega lá, João falou, nossa, eu não posso fazer isso. Aí Jesus falou, não, importa que tu cumpra a vontade de Deus, pode batizar. E aí desceu o Espírito Santo sobre ele. Agora, aonde que o Espírito Santo está? No Paulo. Olha para mim,
Mas pastor, Paulo, esse aí não é o que perseguiu os cristãos, está escrito lá em 15 de 1 Coríntios, versículo 9. Sim, mas é ele que está cheio do Espírito Santo. Você entendeu? Entendeu ou não entendeu? Não entendeu não. Dá para ver que vocês ficaram confusos. O Paulo aqui, que perseguiu os cristãos, agora é portador do Espírito Santo. Você que perseguiu o cristão, que estava vivendo o pecado, agora é portador do Espírito Santo. O Paulo chega e fala assim: não, para um pouquinho, você não for ainda, então ajoelha aí. Pá, 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 pá. E cheira lá, bagaço e andará. E começaram a gritar, e era fogo descendo sobre os 12. Toma os Efésios, toma, olha o que acontece, olha para mim, olha para mim. A igreja de Paulo abre na frente do templo da deusa Diana. Ó, o poder do Espírito Santo cumpriu. Paulo, eles falaram, foi eles que falaram que Paulo ia destruir o templo da deusa Diana. Quem que destruiu o templo da deusa Diana? O poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso abriu na frente do templo da deusa Diana e diz que as pessoas eram persuadidas e acabou a palhaçada. Acabou. Isso, queridos, é identidade espiritual. Escute, esse Paulo que agora está ali, está dando problema para eles. Convertendo, persuadindo. Eles usam essa expressão, persuadindo os efésios. Paulo persuadiu eles com o quê? Com o poder de Deus. Se juntou com aqueles outros 12 que João Batista batizou e disse que ele invadiu Éfeso levando a palavra. E o que é mais interessante, fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. O que é mais interessante, queridos, olha só isso aqui, que quando você encontra um cristão encardido, cheio do Espírito Santo, você reconhece na hora. Sabia? Deixa eu ensinar uma coisa para você que está hoje aqui recebendo essa palavra para andar no Espírito e se alimentar do Espírito Santo. Eu já vou te dizer como, mas antes eu quero te alertar de algo, que você precisa saber disso sempre, gente, pelo amor de Deus. Você está lá falando com o irmão, tá? Ou com um pré-crente, vamos usar essa expressão, pré-crente, e ele, querido, veio te dar uma moral, e você é da igreja, ele sabe. Meu irmão, fala para ele: querido, deixa eu te falar, eu já sou cristão, eu queria licença porque eu vou atrás de um não cristão. Tem crente, ou falso crente, dando moral em gente que está na igreja. Esses dias o cara veio dar moral em mim. Falei: irmão, estou sofrendo pelo evangelho. Cara, me poupa disso, velho. Eu estou sofrendo pelo evangelho, eu estou sangrando pelo evangelho. Me poupa disso, campeão. Tu não está no mesmo espírito que eu, meu irmão. Eu estou aqui, ó, eu estou com os dentes travando, eu estou sentindo dor de barriga, calafrio, e tu vem dar moral em mim, querido. Vem dar moral em mim, irmão. Vai dar moral no Satanás, irmão. Vem dar moral em mim, querido. Eu estou sangrando pelo evangelho já tem tempo, cara. Tu não me reconhece. Tu não está no mesmo espírito que eu. Pelo amor de Deus, vaza. Pelo amor de Deus, irmão, não vem dar moral em mim, querido. Eu sou cristão, estou sofrendo pelo evangelho, estou pagando um preço. Não vem dar moral na sala nossa terra. Não vem dar moral no Bispo Robson. Não vem dar moral nos filhos de Deus. Pelo amor de Deus, tem gente, cara, que ele encontra o cara. Que isso, rapaz? Vai te converter, meu. Vem dar moral no meu bispo, rapaz. Vai te converter, meu. Vem dar moral no meu apóstolo. Vai te converter, meu. Vem dar moral em mim, rapaz. Eu estou sangrando pelo evangelho, cara. Estou todo dia sendo perseguido. Estou todo dia sendo acusado. Estou todo dia vivendo debaixo de conspiração. Vem dar moral em mim. Prega para o perdido, irmão. Prega para quem não conhece Jesus. Abre a palavra e põe uma pessoa em liberdade e ganhe o reino dos céus.
Não vem dar moral no bispo Robson. Não vem dar moral no bispo Cirino, na igreja Sara Nossa Terra. Eles estão pagando preço há 45 anos. Há 45 anos gemendo nesse país pelo Evangelho. Há 45 anos enfrentando gente que não presta. Tem gente que não presta, não adianta, estar escrito, é os filhos da perdição. E tem gente que pega você, meu irmão, e começa a te dar moral, fala, parou. Isso. Deixa eu te falar, eu sou cristão, também estou no caminho. Olha para mim, como Paulo fez em Éfeso, eu sou do caminho. Eu sou do caminho, irmão. Vai para a tua igreja. Você está ganhando alma? Não. Vai querer ganhar eu? Já estou ganho. A Sara Nossa Terra virou um lugar de pescar. Tem gente vindo de tudo que é igreja pescar os crentes da Sara Nossa Terra, dizendo que o evangelho da Sara é diferente do deles. Virou lugar de pescar na Sara Nossa Terra. Eu tô apavorado. Falei com o bispo outro dia. Falei, como as pessoas estão levando os crentes da Sara, né? O bispo, é verdade. Estão pregando o ID. O ID tem um custo. Então é mais fácil ir para a igreja do vizinho. É mais fácil. Pastor, você tem contra alguma coisa eu ir para outra igreja? Não, não sou contra. Vou te dar uma revelação aqui. Semana eu sonhei que um líder meu estava indo embora. E eu fui levar ele até a igreja que ele queria ir, para semear ele. Chegou nessa igreja, olha que interessante. Eu vinha, não sei porquê, eu vinha no sonho com um carrinho de mão. Olha que interessante. Eu ia com um carrinho de mão e ele chegou na minha frente e entramos nessa igreja que ele queria ir congregar lá. Um sonho doido meu, assim. E eu com aquele carrinho de mão, não sei porquê, com aquele carrinho de mão. Daí parei na porta da igreja e entrei com ele para semear ele para tal igreja. E ele caiu endemoniado no corredor da igreja. E eu, me assustei, né? É o líder que eu estou semeando para essa igreja. E não entendi até agora, mas estou compartilhando com vocês. Eu fiquei viajando nesse sonho. Eu falei, mas o que é isso? Até eu ia perguntar hoje para os líderes aqui, quem é aqui que está indo embora? Me avisa aí. Tem alguém aí? Levanta a mão logo aí de uma vez, que eu já estou preocupado. E aí eu acabei não perguntando. Daí eu fiquei pensando, mas por que eu carregava um carrinho de mão? E por que esse líder caiu endemoniado? Eu não vou falar o nome do líder aqui, para não ficar chato. Mas eu falei, nossa rapaz, tem coisa errada aí. Mas fiquei em paz, orei a Deus, coloquei na mão de Deus. Aí Deus me levou a trazer essa palavra, que ela já tem muito tempo. Essa palavra aqui é de 2016. Está lá nos cadernos de anotação nosso, meu e da minha esposa. Que a gente tem uma pilha de caderno com um monte de palavra anotada. E aí Deus me levou a ministrar essa palavra. Olha para mim aqui, o que alimenta o Espírito Santo? Mansidão, domínio próprio. O que é domínio próprio, pastor? Saber quem você é e aonde você está plantado. Deus não te trouxe aqui, meu irmão, para te vir aqui avaliar o pastor, o líder da célula. Deus te trouxe aqui para cumprir o plano dele na tua vida. Deus não te trouxe aqui, meu irmão, para avaliar o Jonas, a Marisa. Deus não te trouxe aqui para avaliar o bispo Robson. Cara, não chateia comigo. Você não é, sem dúvida, maior que o bispo Robson. Não é, sem dúvida. Você não é maior que o bispo Robson. Não é, não adianta. Ah, pastor, não adianta, irmão, não adianta, não é. Tá, não é. Pode ficar chateado comigo, eu te respeito, eu entendo, mas você não é maior que o bispo Robson. Então tem gente que está falando para ti asneira e tentando te desviar do caminho. Aconteceu isso lá em Éfeso. Paulo teve que persuadir, Paulo teve que resistir. Aconteceu isso com esses caras, filhos de Seva. Eles foram lá dar uma de bambambam, se deram mal. E acontece isso o tempo todo. Então alimente-se do Espírito, que é mansidão. É mansidão, gente. Identidade espiritual é carregar os frutos do Espírito. É isso que é identidade espiritual. Ei, escute, pega o modelo agora. Pega o modelo para ser grande. Pega esse modelo aqui para ser grande. Aceite que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou de ser Deus e se rebaixou e desceu na terra
para olhar no nosso olho e falar: eu vos perdoo, e dizer assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só entenda isso, Ele é o nosso modelo. Fala assim: Jesus, eu te recebo. Então coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Não fique chateado. Agora eu quero te pedir para você fazer um exercício. Às vezes a nossa mente, ela aciona algumas coisas, pelo que nós ouvimos, ou até mesmo pelo que nós cremos. Eu queria que você agora liberasse a sua mente para entender que Cristo habita em ti, e que pelo teu esforço e pela tua entrega, o Espírito Santo se move em ti. Então hoje, receba a identidade espiritual dos céus. Receba hoje o batismo com o Espírito Santo. Receba hoje o batismo com o Espírito Santo de Deus. Seja tomado pelo Espírito. Seja tomada pelo Espírito Santo nessa manhã. Aleluia. Seja tomado. Abra a sua boca e comece a declarar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem os dons, 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 vem os dons do Espírito sobre ti, em nome de Jesus. Você que nessa manhã quer ser cheio do Espírito Santo, levante as suas mãos. Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade, receba hoje a capacidade de discernir espíritos. Vamos, receba a capacidade de discernir exorcistas pelo caminho. Receba a capacidade de entender os exorcistas que vão passar no teu caminho. Hoje Deus vai te dar discernimento e irá envergonhar os teus inimigos. Levante as suas mãos e comece a receber discernimento. Reconheça agora a sua identidade espiritual. Reconheça agora, diga: eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, portanto eu posso ir e levar a palavra de Deus ao perdido, pôr em liberdade o cativo e o oprimido. Diga: eu vou levar a palavra, eu vou cumprir o ID, eu vou obedecer ao meu Senhor. Recebe, meu irmão. Que desce como fogo. Levante as suas mãos. Vem como em Pentecoste. Ele vai te encher de novo. Me enche de Ele vai te encher de novo. Espírito. Abra o teu coração e deixa o Espírito fluir. Ele está aqui para tocar a sua vida, para mudar a sua história. Hoje o Senhor muda a sua sorte e finca a tua bandeira, a bandeira de um filho, de uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo. Receba, meu irmão. Aleluia. Você crê que o Espírito Santo te enche e te capacita a discernir hoje o seu propósito, o propósito de Deus que você é nessa terra. Se você crê que hoje o Espírito de Deus te leva a cumprir o plano de Deus para você, posicione-se diante do Senhor.
Queridos, agora faça o seu voto com Deus, faça a sua aliança com Ele. Eu sei que tem coisas te incomodando, eu sei que tem coisas ainda não reveladas a você, então faça hoje a tua aliança com Deus e Ele te revela. Faça a tua aliança hoje com o Senhor e Ele te revela. Ele te mostra se você está sendo persuadido pelos aqueles que são contra o Evangelho. Ele te mostra se você está sendo persuadido por aqueles que querem tirar lucro na sua vida. Ele te mostra como Ele mostrou para esses homens ali. Eles adoravam a deusa Diana, eles lucravam com deuses esculpidos por mãos humanas. E Paulo chega cheio do Espírito Santo e traz discernimento. Deus está te mostrando hoje que os salteadores do caminho, que os homens que adoram um Deus desconhecido, falso, eles estão tentando te persuadir porque você irá dar muito lucro. Receba hoje a capacidade de discernir. Você não é um produto aqui. Não, você é um filho, uma filha de Deus que está aqui aprendendo e recebendo de Deus para cumprir o propósito, para cumprir o plano de Deus. Portanto, ide e fazei discípulo, ide e discipule as nações, ide e fazei discípulos por todos os lugares. Você não foi chamado nesse tempo para ser alguém que vai de igreja em igreja buscando vento de doutrina. Você foi chamado para cumprir o ide. Ei, vamos derrubar esses deuses que tentam te levar. Deixa Deus tocar você nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Queridos, escute o que eu quero falar para você. Eu acho que não tem muito o que eu falar, na verdade. Eu só quero pedir que você comece a experimentar esse Deus que te chamou. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para você ir e cumprir o plano dele na sua vida. Não precisa ter medo, não precisa temer, porque Ele está contigo. Amém? Paulo não temeu, enfrentou o que tinha que enfrentar e venceu. Você vai vencer, porque o mesmo sangue que justificou Paulo, que justifica o Bispo Robson, justifica eu e você. Amém? É o mesmo sangue. Então recebe na tua vida essa presença. Assim, ó, primeiro recebe ela no teu entendimento. Recebe agora. Diz: é verdade, Senhor, eu preciso conhecer mais. Eu preciso mergulhar na tua palavra, no jejum e na oração. Fale para sua mente: eu preciso sair das coisas terrenas. O meu foco é o trabalho, é o dinheiro, é a prosperidade. Eu preciso sair um pouco disso e mergulhar no Senhor e na sua palavra. Hoje Deus está te abençoando, e eu sei que você falou isso com Deus na sua mente, e você falou e Deus ouviu. E Ele está mandando eu dizer para você: filho, comece hoje o que você disse a mim ainda há pouco, e eu irei usar a sua vida poderosamente, e irei realizar os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você aplaudisse o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Levante a sua mão em direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em ti. Deus abençoe.